Beleza, galera? Hoje é dia 21 de dezembro de 2017 e hoje eu quero fazer um vídeo aqui em resposta a um camarada meu que mandou um vídeo. Eu não vou revelar o nome dele para não desmoralizá-lo aí, não pegar mal. Mas é um vídeo que tá rolando aí nas redes sociais, já vi eles no Facebook. Foi publicado pelo Instituto Liberal de São Paulo referente a uma palestra ou uma entrevista coletiva que o Bolsonaro deu em Manaus no último dia 14, se eu não estou enganado. E lá faz o seguinte, o pessoal do Instituto Liberal, eles tiram aquela chacotinha, né? Coloca, ai, Bolsonaro, é o Bolsodilma, olha aí a merda que ele fala, só fala besteira. E faz essa comparação entre Bolsonaro e Dilma, falando que é a mesma coisa, só que em extremidades opostas. E eu venho aqui só para rebater esse vídeo, para falar que esse vídeo aqui foi mal interpretado, não precisa muito para entender, mas eu vou, mesmo assim, explicar aqui. Vamos lá. Às vezes você também foi enganado aí com esse videozinho aí. Às vezes você tá em cima do muro, fala, pô, mas será que o Bolsonaro é igual a Dilma mesmo? Aí você fica meio confuso. Agora eu vou revelar aqui. O vídeo foi tirado de uma entrevista que tem total de 36 minutos e 50 segundos. Eu vou colocar o link dessa entrevista dele coletiva na descrição do vídeo, na íntegra. Só que o vídeo que foi publicado pelo Instituto Liberal de São Paulo, eles colocaram apenas 1 minuto e 34 segundos. O Lula, eu sempre falei que eu gostaria de vê-lo julgado. E, se Deus quiser, agora no final de janeiro teremos esse julgamento. E caberá então ao TRF4 decidir o seu futuro. O povo brasileiro, em grande parte, foi enganado pelo PT. Tá? E não quero culpar aqui do que aconteceu com o governo Lula e quem votou nele. O Lula tinha uma excelente proposta por ocasião das eleições de 2002. Infelizmente, era apenas discurso. Sua proposta para a saúde no Brasil? A proposta para a saúde. Eu teria 1 hora para falar contigo. Vou falar apenas de gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, 6, 7 meses, tem um gasto altíssimo no UTI neonatal. E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo dizem os médicos, é uma questão de cárie. Então, quando se for fazer o pré-natal, a ideia é de imediato você já manda para um dentista, ok? E você economizaria muito no tocante a isso. Quando se fala, por exemplo, em AVC, uma pessoa acometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. A ideia é, junto àquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hipertensão. Como seria feito com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. Eu vou me ater a esses 1 minuto e 34 segundos aí, beleza? Então no começo ele fala assim, eles metem um pau porque ele fala que, Bolsonaro fala, quando um repórter lá faz pergunta a respeito do Lula, e ele fala assim, eu quero ver o Lula julgado. Ele não fala que quer ver o Lula preso. Por quê? Porque o Lula sendo julgado, você está dentro da legalidade, com certeza vai ser confirmada a condenação dele em segunda instância e aí ele será preso. Pronto. Na hora, se o Bolsonaro falasse eu quero ver ele preso, dá a impressão, e o pessoal da esquerda usaria essa frase dele para falar, olha aí, ele vai perseguir o nosso ex-presidente, se ele assumir ele vai prendê-lo independente de processo legal e tudo mais. Então, Bolsonaro foi safo na resposta dele. Eu quero ver o Lula julgado. Sim, julgado, condenado, confirmada a sua condenação em segunda instância e preso. É isso que ele quis dizer. Só não falou que queria ver ele preso. Certo? Por quê? Porque está dentro do processo. Ele ainda pode ser inocentado em segunda instância. Então, safo, Bolsonaro foi aqui. Foi esperto. Aí o Bolsonaro disse que o povo foi enganado com relação ao PT nas eleições de 2002. E aí o pessoal do Instituto Liberal vai meter o pau falando o seguinte, fala assim, olha aí, ele apoiava o Lula, olha o que ele falou que o Lula tinha excelente proposta para 2012, que infelizmente só ficou no discurso. Sim, o Lula tinha excelentes propostas em 2002, sabe qual? Reduzir a pobreza, acabar com a fome, aumentar o acesso à saúde, educação e segurança. Essa é a proposta dele. E aí? Você discorda dessas propostas? Eu quero ver um discurso que o Lula deu falando que, falou, a minha intenção
é deixar o povo cada vez mais pobre para eu poder me enriquecer cada vez mais. Você acha que ele ia falar isso na campanha dele? Então, a proposta do Lula era boa sim, como todos os políticos. A diferença é como é que eles vão fazer isso ou não vão fazer isso. E na época de 2002, quem que era o concorrente do Lula? José Serra. José Serra, integrante da Ação Popular, grupo terrorista que atuou em São Paulo, aqui na época do regime militar. E o Lula não, o Lula era um tonto de um sindicalista, que na pior das hipóteses tinha sido preso aí durante o regime militar por 30 dias lá, 31 dias. Então, na hora de botar na balança, Serra, ex-guerrilheiro comprovado, praticou ações terroristas, e Lula, que era um virgem ali, vamos falar assim, com relação a isso, na balança vai Lula. E ele tem razão, enganou a população brasileira. Tanto é que ele saiu com mais de 80% de aprovação, porque depois a casa dele começou a cair. Então, o que tem de errado nisso? Aí, o problema é agora. O problema da saúde. É aí que os caras tiram aquela chacota, falando, pô, o Bolsonaro deu uma de Dilma. Olha lá, tanto quando ele fala do AVC, quanto ele fala dos nascimentos de crianças aí prematuras. Vamos lá. O cara pergunta pra ele, pô, e as suas propostas para a saúde? O que o senhor tem para dizer quanto a isso? Bolsonaro diz o seguinte, ó, eu teria 1 hora para falar sobre isso com você aqui, mas eu vou falar apenas da ingestão clínica. Ingestão clínica, ou seja, a falta de gestão na análise clínica, na análise pré-acontecer alguma coisa. Deu para entender? É a ingestão clínica relacionada a valor também. E mais alguma coisa que eu vou te falar aqui agora na frente. E aí, descuido, né? Como eu acabei de falar, na avaliação primária dos pacientes. Ele diz que, segundo os médicos, o motivo de muitas crianças nascerem prematuras é questão de cárie. Então, na hora de fazer o pré-natal, já manda para um dentista. Você acabaria economizando, pois reduziria a quantidade de bebês prematuros e a manutenção deles na UTI neonatal é muito alta. Eu vou colocar na descrição aí também uma pesquisa que é antiga. Tem várias falando sobre isso, mas eu vou colocar só uma de 2014, essa pesquisa, que vai dizer o seguinte: falta de higiene bucal pode causar parto prematuro, alertam especialistas. E são coisas que pouca gente fala. Você, quando acompanha o Bolsonaro, você vê que ele fala muita coisa de que pouca gente fala. Então, muitos médicos falam que uma higiene bucal mal feita pode ocasionar um parto prematuro. O que ele quis dizer com isso? Se não é feito isso no pré-natal, a pessoa, por causa de uma cárie, pode ocasionar um nascimento de uma criança prematura. E aí corre o risco para a mãe, corre o risco para a criança e custa dinheiro, porque você vai ter que manter esse bebê na UTI neonatal. Então, qual que é a proposta dele? Pô, para a gente gerir melhor os recursos e também pensando na vida da mãe e da criança. Poxa, foi fazer o pré-natal? Vamos também mandar para um dentista para avaliar a saúde bucal dessa mãe. E aí, se for o caso, já fazer o tratamento que precisa ser feito na boca, que vai custar muito mais barato do que manter essa criança depois numa UTI pré-natal. Além, como eu já falei, do risco da mãe morrer ou ficar com alguma sequela e da criança também. Então, isso que ele quis dizer. E depois ele fala sobre o AVC. Ele fala, uma pessoa acometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas isso leva em torno de 40 dias. E esses 40 dias a pessoa está na UTI e também custa caro para manter. A ideia é fazer com que profissionais de educação física, junto, não sozinho, não o profissional de educação física vai avaliar, junto com profissionais de saúde, ajudem na avaliação clínica para prevenir que a pessoa tenha um AVC. É isso. Então, na hora de fazer a avaliação clínica, você também tem um profissional de saúde para também avaliar a pessoa com relação à hipertensão que pode ocasionar um AVC. Essa que é a ideia. Toda a ideia que ele falou aqui sobre ingestão clínica, ele está trabalhando naquela parte pré ou ocorrência do ocorrido, né? Vamos falar assim. Deu a impressão, do jeito que eles publicaram, que a pessoa tem um AVC, manda para um profissional de educação física. Ou a criança nasceu prematura, manda mãe para o dentista.
tentaram fazer esse trocadilhozinho, mas não precisa de muito para entender o que é que ele falou aqui. E eu também vou deixar na descrição do vídeo a reportagem que fala: atividade física é importante fator para a diminuição do risco de AVC. Atividade física relacionada com o profissional da área de educação física, um conjunto, uma equipe multiprofissional aí. E, por fim, ele fala que com a gestão clínica você economiza muito na ponta, né? Então você previne, é aquele velho papo, é melhor prevenir do que remediar. Então ele trabalhando na prevenção, você economiza lá na ponta, tanto na vida da pessoa, que poderia, por exemplo, sofrer um AVC e não sofrer mais, porque preveniu, quanto da criança aí, que poderia nascer prematura e, por causa de uma análise bucal, ela pode não nascer prematura. Beleza? Então foi um videozinho simples aqui, só para rebater essa reportagem dele que foi dada lá em Manaus. O link da reportagem na íntegra está na descrição. Ele vai falar do Lula a partir dos 11 minutos e 10 segundos e ele vai falar dessa parte de saúde a partir dos 21 minutos da reportagem, beleza? Forte abraço e até a próxima.